Falando um pouquinho sobre o porquê que as mães não devem, nunca, jamais, em hipótese alguma, fazer a tarefa para os filhos. Não importa se o filho tem um aninho, dois aninho não tem tarefa, né? Mas 3, 4, 5 aninhos, às vezes a escolinha manda a tarefa. A mãe deve, é lógico, auxiliar, mas jamais fazer pelo filho. Isso também na adolescência, a mãe deve, pode auxiliar. Mas se chega um momento em que a mãe não consegue fazer, não consegue nem auxiliar, o que ela deve fazer, filho? Pergunta para o teu professor, para a tua professora. Eu sou professora, mas eu nunca fiz a tarefa para o meu filho. No máximo, eu ajudava, orientava. Ó, eu acho melhor você fazer assim. E muitas vezes meu filho falava assim, né? Os meus filhos falavam assim: ah, mãe, mas a professora não pediu desse jeito. Tá, então faça como ela pediu. Então, os pais não devem fazer as tarefas para o filho, porque isso gera consequências. Então, vamos aí a duas consequências. Isso principalmente quando o filho tem lá 8, 9 ou está no começo da pré-adolescência. Primeira consequência, tá? É tirar a autonomia da criança. Tira a autonomia por quê? Porque muitas vezes a mãe ou o pai vai lá e faz por ele. Então ele não vê aquilo dali como uma tarefa que é para ele fazer, tá? Então isso daí tira a autonomia dele. E segundo, tira a responsabilidade. Porque a tarefa, geralmente os professores falam o quê? É responsabilidade da criança. E quando a criança tem o pai ou a mãe que faz a tarefa para ele, então ele não tem responsabilidade com aquilo. Agora vamos ver o que a criança aprende com isso. Primeiro, ele vai aprender que a minha mãe é melhor do que eu, ou o meu pai é melhor do que eu. E isso daí, na vida adulta, é transferido para os outros. Porque o outro é melhor que eu. Então, eu não aprendi a me valorizar, eu aprendi a valorizar o que o outro fez, certo? E isso daí é muito ruim, porque gera o quê? Baixa estima. Então, a criança não tem aquela autoestima desenvolvida que eu consigo fazer. Por quê? Porque foi meu pai, foi minha mãe quem fez para mim. Né? Então, eu acho que é fácil da gente entender isso daí. E a gente tem hoje em dia muitos adultos com a baixa autoestima devido a isso, tá? Então, isso daí, quando é aprendido na adolescência, tem um impacto muito grande na vida adulta. Uma outra coisa que a criança aprende, eu não preciso fazer, o outro faz por mim. E quando o outro faz por mim, eu me torno o quê? Aquela pessoa dita folgada. Você lembra? Você sabe? Você conhece alguém assim? Né? Então, assim, ó, quando a gente faz esse movimento de fazer pelo filho, isso a gente não precisa estender só para tarefa escolar, né? Em várias situações. Então, eu estou criando o quê? Um adulto irresponsável, um adulto imaturo, um adulto folgado. Então, a gente vê assim, que esses adultos que hoje em dia estão dessa forma, eles foram adolescentes desencorajados, que não foram ensinados, na verdade, a ter autonomia. Né? Então eu peço para que você, que é mãe, pare e pense: que adulto você quer que seu filho se torne? Que adulto você quer que seu filho se torne? Pense nisso.